Nós lemos aqui na palavra que José tinha 17 anos. José tinha 17 anos, mas Deus já tinha um plano para a vida dele. Com 17 anos, Deus já tinha planejado a vida de José. E assim José, ele ia até onde os irmãos dele estavam para ver o que estava acontecendo. Na verdade, José era fofoqueiro, né? Porque ele ia lá sondar o que estava acontecendo, voltava e olha, pai, os meus irmãos isso, meus irmãos aquilo, os meus irmãos estão fazendo isso, blá, blá, blá. Os irmãos já não gostavam dele porque ele era o queridinho do papai. Ele era o preferido do pai deles. Os irmãos já não gostavam dele porque já cresceram vendo que o pai não gostava da mãe, vendo que o pai gostava da mãe de José, no caso que era Raquel. A Bila e Lia, ele já não gostava, que era esposa dele, mas ele amava Raquel. Todos que já conhecem essa palavra sabem que Jacó amava Raquel. E José era filho de Raquel com Jacó. E os irmãos cresceram naquele impasse. Sabe irmão caçula? Aquele irmão caçula chato? Aquele irmão caçula perturbado? Que qualquer coisa, oh mãe, olha o fulano, oh mãe. Aquela perturbação, assim era José com o pai dele. Tudo que os irmãos faziam, ele ia lá choramingar para o pai dele. E nisso os irmãos foram crescendo com aquele rancor de José. Mas Deus não queria saber disso. Para Deus não importava se eles tinham rancor, se eles tinham ranço, se eles gostavam ou não gostavam. O que importava para Deus é que Deus tinha um plano na vida de José. Mas para que esse plano acontecesse na vida de José, Deus tinha que primeiro tratar José. Porque José era mimado, José era chato, José era aquela criança perturbada. Gostava mesmo de arrumar enguiço com os irmãos dele. Mas Deus já tinha um plano na vida de José. E quando Deus tem um plano na nossa vida, não depende se nós somos chatos ou se nós somos legais ou bonzinhos. Depende da vontade do Senhor. Podem falar o que quiser sobre a sua vida. Pode dizer que você é isso, que você é aquilo. Ah, você é metida, você é orgulhosa, você é antissocial, você é isso, você é aquilo. Não importa. O que importa é o plano que Deus tem na sua vida. O que importa é o que Deus planejou para você. O que importa é o que Deus vai fazer através de você. E para que isso acontecesse, Deus precisava levar José para o Egito. Deus tinha poder simplesmente para pegar José e levar ele para o Egito? Sim, Deus tinha. Deus pode todas as coisas. Deus podia pegar José daqui, e trazer aqui. Mas José precisava passar por um processo. E nessa noite eu quero falar para você sobre as fases que José teve que passar até chegar na vontade de Deus, até chegar naquilo que era o desejo de Deus para ele. Para isso, José teve que primeiramente ser jogado no poço. Ele teve que chegar no fundo do poço, para que lá no fundo do poço ele entendesse que não adiantava ele ser aquele menino mimado, que ele só estressava os irmãos dele com aquele comportamento dele, que ele não tinha que ser aquela criança chata. Ali Deus já começou a trabalhar na vida de José. A primeira fase de José era no fundo daquele poço. Eu tenho certeza que ali ele ficou gritando: me tire daqui, eu vou contar tudo para o pai, vocês vão ver. Quando eu chegar lá em casa, vocês vão ver. Eu vou falar para o pai que vocês me jogaram aqui, e blá, 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 blá. E os irmãos dele, você vai chegar lá sim, você vai chegar. Vai esperando que você vai chegar lá e vai contar para o pai. A intenção deles era matar José, porque eles estavam saturados de José. Mas Deus não permitiu, porque Deus tinha um plano para José. Até mesmo essa revolta dos irmãos dele, ali era um plano de Deus. Era um plano de Deus. Muitas das vezes a gente não sabe, não entende o trabalhar do Senhor. Mas o Senhor trabalha de maneira sobrenatural. E quando José foi jogado naquele poço, e quando ele foi retirado daquele poço, ali começou a fase que Deus queria para ele, porque ali ele começou a transformação de Deus sobre a vida dele. Poderia estar passando uma caravana para qualquer lugar, poderia estar passando uma caravana para qualquer outro lugar, mas estava passando uma caravana para o Egito.
que era para onde Deus queria mandar José. Estava aí vindo uma caravana para o Egito, e era para o Egito que Deus queria mandar José. Então, o que aconteceu? Eles tiraram José do fundo do poço, pegaram José e vendeu José por 20 moedas de prata. E quando eles venderam José, José ali deixou de ser o filhinho de papai, deixou de ser o menino mimado para se tornar um escravo. Imagine o desespero de José indo com aquela caravana para um lugar que ele não conhecia, com pessoas que ele não conhecia e com a revolta de ter sido vendido pelos irmãos dele. Porque até então, no fundo do poço, ele ainda tinha a esperança de que eles iam tirar ele e ele ia para casa e ia contar: olha, pai, eles me jogaram lá no fundo do poço, eles arrancaram a túnica que o Senhor me deu, eles consumiram com ela, e ele estava matutando isso no fundo do poço, sem perceber que Deus tinha para ele uma nova vida, uma nova história. Que aquela história de menino mimado, que aquele mimimi todo que ele vivia, tinha acabado ali. Naquele poço acabou o José mimado, e ali daquele poço saiu um José que ia ter que ser curado e transformado. Ele ia ter que passar pelo vale da sombra da morte. Ele ia ter que passar por lugares que ele não sabia, com pessoas que com certeza, porque a gente assiste no filme e a gente vê que o comprador de escravos não são pessoas boazinhas. O menino dele foi tomando tapa na orelha de lá até o Egito, porque ele era chato. Então com certeza ele foi tomando uns tabefes, né? Foi tomando uns tabefes. Cala a boca, menino, fica quieto. Ah, porque se eu sair daqui vocês vão ver, meu pai é Jacó, meu pai é Israel, o meu pai é isso, o meu pai é aquilo. Ele falou: eu quero saber quem é seu pai, você é meu escravo. Você é meu escravo agora. Eu não quero saber de pai, de mãe, de nada. E tome-lhe tapão na orelha até chegar no Egito. Quando ele chegou no Egito, a gente lê a história, parece que é uma coisa tão rápida, né? Não, José ficou no poço, José foi vendido como escravo, José chegou na casa de Potifar e José começou a tomar conta da casa. Não, as coisas não são bem assim. A Bíblia é resumida, é uma história resumida. Eles não contaram tudo o que aconteceu na trajetória de José, o que aconteceu até ele chegar lá e ser vendido, mas para que Deus trabalhasse na vida dele, para que Deus transformasse ele de criança em um homem, Deus preparou Potifar para que comprasse ele. Potifar comprou ele e levou para casa. A Bíblia diz que José era um rapaz bonito. Na Bíblia está escrito que José era um rapaz bonito. Então Potifar comprou ele, levou para a casa dele, e lá José ficou trabalhando, mexe aqui, mexe ali, e Potifar percebeu que aquele rapaz tinha algo diferente, e que tudo que ele colocava a mão prosperava, tudo que ele se propunha a fazer, ele fazia bem feito. E é assim que nós temos que ser, quando nós nos propomos, isso daí vocês entenderam, a fazer alguma coisa, nós devemos fazer bem feito. Não como se fosse para nós, não como se fosse para o pastor, não como se fosse para a pastora, mas como se fosse para Deus. Quando você for fazer alguma coisa, você pensa assim: Deus vai se agradar? Deus vai se agradar se eu fizer isso? Isso é do agrado de Deus? Se for do agrado de Deus, eu vou fazer bem feito, porque Deus está me observando, Deus está vendo as minhas atitudes, Deus está vendo o meu comportamento. O pastor não está vendo, a pastora não está vendo, eu não estou vendo, mas Deus nos acompanha todo o tempo. Deus nos vê, Deus nos sonda os nossos pensamentos, sonda o nosso coração, sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Deus está conosco todo o tempo. Por isso que quando nós nos propomos a fazer alguma coisa, nós temos que fazer bem feito, que é para a glória de Deus. E José fazia tudo bem feito. E a mão do Senhor estava com ele, a bênção do Senhor estava com ele. E ali José foi aprendendo a ser um homem, a cuidar das coisas, a zelar pelas coisas, porque até então ele tinha tudo de bom grado. Tudo que ele precisava, o pai dele dava para ele. Tudo que ele precisava, ele tinha na casa dele. Ele não precisava nem pedir, ele só chegava lá e pegava, porque ele era o queridinho, o preferido do papai. Mas ali ele teve que aprender a buscar a Deus de maneira diferenciada, com raiva dos irmãos dele, com ranço, com ódio no coração, mas com Deus no coração.
fazendo as coisas para Deus, porque ele não perdeu a essência dele. Ele estava no meio de um povo idólatra, ele estava no meio de um povo que adorava outros deuses, mas ele continuou com a essência dele, com a essência de adorar somente o nosso Deus. E muitas das vezes não depende de onde você está, com quem você está, o que a pessoa está falando, depende do seu sentimento, do seu propósito. Não, eu sou do Senhor. Não me importa se ele... Olha, eu vou contar uma coisa. Esses dias tem um rapaz lá onde eu trabalho, e ele falou assim: nossa, Débora, eu fui num lugar e lembrei de você. Eu trouxe uma coisa para você. Eu pensei que era um chocolate, né? Eu falei, oh, glória. Aí eu fui lá, ele falou, não, vamos lá que eu vou te dar. Aí eu e minha colega lá, que é curiosa também, a gente foi lá, ele me deu uma santa. Eu fiquei olhando pra cara dele, quase que eu fiz ele comer. Eu falei, mas eu me culpa legal. Mas eu olhei pra ele e falei, cadê o chocolate? Ele, não, Débora, eu lembrei de você. Eu falei, eu não sei porque que você lembrou de mim, porque eu sou evangélica. Aqui todos sabem que eu sou evangélica. E eu, muito obrigado pela sua lembrança, mas eu não vou aceitar. E ele ficou parado olhando pra minha cara. Assim, eu falei, se fosse um chocolate eu aceitaria, mas a santa você pode dar para outra pessoa. Agora, a minha colega falou assim, nossa, Débora, você deveria ter pego. Ele ficou tão sem graça. Eu falei, mas por que eu deveria ter pego? Não é na minha religião, não é a minha índole. Ele pode dar para outra pessoa, ele pode dar para você. Mas não depende do sentimento dele, depende do meu sentimento. E eu sou evangélica, eu não vou ficar pegando santo, pegando isso, pegando aquilo. E José é a mesma coisa, não importava o local onde ele estava. O importante é que ele tinha uma crença, ele tinha uma aliança com Deus. E Deus estava prosperando ele em tudo ali naquele lugar. E ele alcançou a benevolência de Potifar. Potifar colocou ele como governador da casa dele. Olha o trabalhar de Deus, olha a vontade de Deus, olha o agir de Deus. De escravo, ele já subiu de cargo, ele já não era mais qualquer pessoa. Ele era o administrador da casa. Potifar colocou tudo nas mãos dele. Tudo que ele fazia para Potifar era bem feito. Potifar só se preocupava em chegar, sentar, comer e cuidar das coisas da mulher dele, das coisas dele. E ali José continuou fazendo o bom ali, as coisas boas, cuidando do Senhor dele, cuidando da casa, e Deus estava prosperando José. Mas o que aconteceu? Por ele ser um rapaz bonito, por ele já estar fortinho, né? Sem precisar de academia, porque carregava peso, carregava para cá, carregava para lá. Aqueles músculos, a mulher de Potifar olhou uma hora ali, olhou e falou, oxi, onde que eu estava que eu não vi isso? Onde que eu estava que eu não percebi esse homem dentro da minha casa? E começou a dar em cima dele. Ele poderia ter cedido aos caprichos da mulher de Potifar. Ele poderia ter falado, Potifar aqui, eu sou o bom daqui de dentro. Ninguém vai ficar nem sabendo. E quem falar alguma coisa para ele, eu nego, eu falo que é mentira. Mas ele falou, não, eu tenho uma aliança com Deus, primeiramente, e uma aliança com Potifar. Porque ele tinha uma aliança, porque ele viu que aquele homem entregou para ele tudo que ele tinha, para que ele administrasse, para que ele governasse ali a casa dele. E ali Deus já estava ensinando José a como ser um governador, a como administrar as coisas. Porque até então José tinha chegado ali apenas um menino, ele não tinha conhecimento de nada, ele tinha chegado ali um menino mimado, um menino que não precisava de nada. Mas ali o Senhor precisava ensinar José a como agir num momento difícil, a como agir quando viesse aquilo que o Senhor estava planejando para o Egito. Porque tudo é permissão de Deus, tudo é vontade de Deus. E Deus já sabia que ia vir uma seca sobre o Egito, porque era da parte do Senhor. A palavra diz que era da parte do Senhor. Então Deus estava preparando José. Mas, creio eu, na minha mente fértil de ser, que José estava se achando demais. José já tinha saído, Deus já tinha jogado ele no poço, tirado ele do poço, jogado de escravo, tirado de escravo. Agora ele tinha autoridade, ele tinha pessoas que ele mandava fazer, que ele fazia, ele falava e acontecia, e eles tinham que obedecer ele. Então José estava se achando. Aí Deus falou, como que eu posso colocar ele de governador do Egito se achando desse jeito?
Colocou o diabo lá na vida da mulher de Potifar. Vai lá, pega ele. Pega ele que eu preciso tratar mais um pouquinho. E a mulher de Potifar começou, perturbação mesmo em cima dele. E ele se esquivando. Se esquiva daqui, se esquiva dali. Não tinha jeito, porque a mulher era persistente. Ela bateu o olho e ela falou, eu quero, e eu quero, e eu quero. E quando ela viu que ela não conseguia, ela usou de uma armadilha. É assim que o inimigo faz. Quando ele vê que você está firmado, você fala, não, eu sou do Senhor, eu sou evangélico, eu sou da igreja. Ele usa uma armadilha para te atrair. Ele sabe como te atrair, ele sabe o seu ponto fraco. Às vezes nem você sabe o seu ponto fraco, mas Satanás sabe. Às vezes nem você se atentou ainda, nossa, isso daqui é o meu calcanhar de Aquiles. Mas Satanás sabe. E ele vai usar dessa armadilha para te pegar, para te colocar em xeque-mate. E é nessa hora que você tem que estar firmado na palavra, com o escudo. Um escudo, como nós louvamos. Você tem que estar firmado na palavra. E entender que a sua luta não é contra a carne, que a sua luta não é contra o seu irmão, que a sua luta não é contra o seu colega de trabalho, que a sua luta é contra Satanás e as hostes dele. E é nesse momento que você precisa estar preparado, em jejum, em oração, para poder vencer as armadilhas de Satanás. E ela lançou aquela armadilha, e quando ela viu que ela não conseguia, ela tentou agarrar ele, e ele fugindo, ela ficou com as vestes dele. Por 2 vezes José perdeu a túnica. José perdeu a túnica quando ele foi jogado no poço e os irmãos dele tirou. José perdeu as vestes quando a mulher de Potifar arrancou as vestes dele para acusá-lo. E quando o marido chegou, quando Potifar chegou, ela estava se fazendo de vítima lá, aquela mulher, nossa, ai, você não vai acreditar, não sei nem como eu vou te falar. Ai, José tentou me agarrar, tentou fazer as coisas comigo. E Potifar poderia naquele momento, porque ele era uma autoridade, ele era o chefe da guarda. Naquele momento mesmo ele poderia ter ido atrás de José e matado ele. Mas não era isso a permissão de Deus. Deus queria José na cadeia. Vocês acham que que Deus não tinha poder para da casa de Potifar levar José para o palácio para ser governador? Deus tinha poder porque Deus pode todas as coisas. Mas José precisaria mais uma vez ser transformado. José precisaria mais uma vez abaixar a crista dele e ver que quem comandava a vida dele era um todo-poderoso. Que tudo que ele tinha era do Senhor, se ele chegou até ali, foi porque Deus o conduziu até ali, foi porque Deus o levou até ali. Então, Potifar pegou José e jogou ele na cadeia. Mas, lá dentro da cadeia, Deus ainda estava com ele. E lá dentro da cadeia, lá dentro da prisão, lá também ele começou a trabalhar, lá também ele começou a se envolver, e lá também ele alcançou graça aos olhos de quem estava lá dentro. Mas ali, nessa terceira fase de José, era ali que Deus ia trabalhar para colocar ele como governador. Porque ali ele se humilhou, ali ele viu que realmente Deus era quem conduzia a vida dele. E certo dia, tinha 2 presos, o copeiro do rei e o cozinheiro. Eles estavam lá presos, porque eles tinham atentado contra o rei. E aí eles tiveram um sonho, cada um teve um sonho. E foi nessa hora que Deus deu o dom de José a interpretar sonhos. Porque até então José só sonhava, ele não interpretava nada. Ele só sonhava. Ele era tipo a minha mãe, cada dia tem um sonho diferente. Só sonhava, não interpretava. Mas para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dele, ali Deus deu para ele o dom de interpretação. Deus deu o dom de interpretar os sonhos. E ele interpretou aqueles sonhos e aconteceu tudo conforme ele tinha falado. E aí ele disse para quando você estiver lá no palácio, você se lembra de mim.
fala de mim para o rei, porque eu sou inocente, eu não fiz nada. E ali ele já conseguia ver o trabalhar de Deus na vida dele, porque ele disse, eu sou inocente, mas eu estou aqui. Então com certeza ele parou e pensou, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Muitas das vezes nós temos que parar e pensar, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha vida? Qual o seu propósito? Qual o propósito que o Senhor tem para mim? E com certeza Deus vai falar com você de alguma forma, através da palavra, através de sonho, vai usar alguém, mas você vai receber do Senhor a revelação que você precisa. Você vai receber do Senhor aquilo que você tem buscado, aquilo que você tem colocado no altar do Senhor. E passou-se 2 anos, e assim o copeiro se lembrou de José. Por quê? Porque Faraó teve um sonho. E era justamente nesse lugar, com esse sonho, que era onde o Senhor queria chegar com José. Porque lembra que quando ele tinha 17 anos, ele teve os 2 sonhos? Ele teve 2 sonhos, ali Deus já estava mostrando para ele o que ia fazer com ele. Mas para isso José precisava ser curado, transformado, restaurado. E tudo isso ele tinha que passar para que Deus, para cumprir o propósito de Deus na vida dele. E esse copeiro se lembrou de José quando o Faraó teve esse sonho. E aí o Faraó mandou buscar José, porque ninguém conseguia interpretar o sonho. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Era vaca comendo vaca, era uma confusão no sonho do Faraó. Era vaca gorda, era vaca magra, a magra comia gorda. E era aquela confusão e ninguém sabia interpretar nada. Aí, eu conheço um homem, sabe? Mas não sei se ele está lá ainda. Mas ele falou certinho o sonho que eu tive. Aí vai buscar. Eu acho que naquela hora Potifar falou, eita, agora minha vergonha vai vir à tona, né? Agora minha vergonha vai vir à tona, porque até então ninguém sabia do caso dele, que ele tinha jogado José lá na prisão, porque a mulher dele tinha acusado José, e porque José tinha tentado, e essa confusão toda. Mas quando José chegou lá, que o rei contou para ele o sonho, e ele interpretou o sonho do rei, do Faraó, e ele falou que iam ser alguns anos de muita seca. Mas lembra que José já tinha passado pela casa de Potifar? Que José já tinha aprendido a ser administrador? Que José já tinha aprendido, como Paulo diz, do pouco, do muito? Já tinha aprendido, já tinha sido habilitado para isso? Mas Deus falou com o Faraó naquele momento. Porque nada que acontece na nossa vida, você pode ter certeza, não é porque você é bom, ou porque você é inteligente, ou porque você é isso, ou porque você é aquilo. É porque Deus está no controle de todas as coisas. É porque Deus está te levando por esse caminho, para que lá na frente você possa ver a glória e o trabalhar do Senhor. Muitas das vezes você pode não estar entendendo o que está acontecendo, mas você pode ter certeza que tudo está no controle das mãos do Senhor. E quando José revelou para o Faraó que aquele sonho, que ele teria que guardar, ele teria que ter um lugar, ele teria que ter um homem inteligente, um homem sábio, né? Um homem que, instruído, para poder auxiliar, o Faraó falou, não tem um homem melhor do que você. Um homem, para interpretar um sonho daquele também, né, tinha que ser Deus mesmo, né? Tinha que ser Deus purinho na vida de José, porque eu ia ficar, o pastor ia ficar confuso, a pastora ia contar para o pastor. Mas Deus purinho na vida dele. E naquele momento, Deus honrou José de tal forma, de tal maneira, que ele se tornou o governador do Egito. Ele era o segundo no Egito. Em primeiro lugar era o rei e em segundo era José. E José, para a glória de Deus, ele foi capacitado, ele foi honrado, mas ele ainda precisava ser curado.
ele precisava liberar perdão. E para que ele liberasse perdão, porque até então acho que ele não estava nem lembrando que ele tinha irmão, eles já me venderam mesmo, não quero nem saber. De repente, quando ele veio, ele dá de cara com os irmãos dele. Os irmãos deles vieram para comprar o mantimento. E quando ele viu, naquele momento, eu acho que ele sentiu uma sensação de amor, raiva, ódio, vontade de esganar, vontade de abraçar, vontade de pegar eles e jogar na cisterna também, para eles verem o que é bom ficar no fundo do poço. Mas ele era um homem sarado, um homem curado. Ele era um homem transformado, ele já não era mais um menino mimado. Ele não era mais aquele menino que denunciava os irmãos dele. Ele não era mais aquele menino fofoqueiro que ia lá fazer intriga. Ele era um homem sarado, um homem curado. E por esse posicionamento de um homem sarado e um homem curado, ele liberou perdão sobre a família dele. Ele liberou perdão sobre os irmãos dele e mandou que todos viessem se ajuntar a ele. Por quê? Porque Deus ali já tinha cumprido na vida dele tudo aquilo que Deus tinha planejado. E quando Deus cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele sonhou para você, você vai perceber que você também é uma pessoa curada, que você é uma pessoa sarada, que você é aquele que Deus deseja honrar, que você é aquele que Deus deseja transformar. E quando a sua transformação for completa, aí você vai ver que as bênçãos do Senhor vão se multiplicar a cada dia na sua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que sair do poço, você tem que ser retirado do poço, você tem que deixar de ser escravo dos seus pensamentos, escravo da maldade, escravo de achar que nada acontece, escravo dos pensamentos malignos. Tudo aquilo que tem te prendido no passado, tudo aquilo que tem te prendido na escravidão, tudo aquilo que tem te feito sofrer, você tem que abandonar. E você tem que aprender a administrar os seus pensamentos, aprender a administrar o seu tempo, aprender a administrar aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, aprender a administrar tudo aquilo que Deus já tem colocado diante de você. Porque muitas das vezes, por não ser uma pessoa organizada ou não saber administrar as coisas, a gente acaba colocando a carroça na frente do boi. Mas hoje, em nome de Jesus, nós vamos ser pessoas curadas, pessoas saradas, pessoas transformadas. Nós vamos deixar de ser crianças mimadas para ser servos e adoradores do Senhor. Nós vamos deixar aquele mimimi, porque a pastora não falou comigo, o pastor nem olhou para mim hoje, a pastora colocou um negócio lá no grupo que eu não gostei. Para de ser criança mimada e seja um servo do Senhor, aquele que sabe administrar os seus pensamentos. Amém? Se coloca de pé nessa noite em nome de Jesus. E como pessoa curada, pessoa sarada, pessoa transformada, você vai elevar nesta noite o seu pensamento ao Senhor. Você vai mostrar para Ele que você não é mais aquela criança mimada, mas que você é aquele que o Senhor pode contar, é aquele que o Senhor já transformou e que toda essa escravidão já caiu por terra da sua vida, em nome de Jesus. Amém?